presente, deixar o futuro. A gente vai falar continuar falando, né, de Atos até os confins da terra. Quem foi que pregou os confins da terra? Já está gravando, filho? Ah, tá. Eu esqueço dele toda vez. Quem foi que pregou os confins da terra? Qual página? Hã? Quem foi um específico aí? Foi Paulo. Paulo foi até os confins da terra, da sua época, né? Claro que os confins da terra na época de Paulo não era o nosso confim da terra de hoje, né? Mas também deve ter andado. Só chegar lá. Que a gente vê só no mapa, a gente já cansa de olhar o mapa, pelas cidades que ele passou. E tudo a cavalo, né? Um navio. Muitas vezes é cansativo. Mas ele foi chamado para isso. E a gente vai começar hoje com o Concílio de Jerusalém, que é o capítulo 15. A gente parou semana passada, se não me engano, no 14. A gente falou dos lugares, que foi Samaria e depois Judéia, Samaria, e começou os confins da terra, que foi a primeira viagem de Paulo. Hoje é a partida do Concílio de Jerusalém e a segunda viagem de Paulo. O que aconteceu no Concílio de Jerusalém? Quem vai me dizer? Por que houve esse concílio? Quem sabe? Quantos já leram Atos aqui? Só por curiosidade. Quantos já leram Atos? Quer chutar, Sérgio? Chuta aí. Foi quando, acho que Pedro estava pregando uma coisa e vivendo outra. E Paulo chega para botar as coisas em ordem. O que é cristianismo e o que é judaico. Foi sobre a circuncisão. Circuncisão. A questão da circuncisão. Quando eles começaram a pregar, né, que Pedro começou a pregar lá, que a gente falou semana passada, pregou em Cesareia, que era a questão de Cornélio, que ele pregou e a família de Cornélio se converteu. Quando ele chega em Jerusalém, se debate com o quê? Judeus ortodoxos. Judeus tradicionais. Que negócio é esse de você pregar para quem não é judeu? Que negócio é esse? Hã? Que negócio é esse de você pregar para quem não é judeu? Que negócio é esse de judeu receber, de não judeu receber o Espírito Santo? Que história é essa? Ele teve que dar satisfação para o povo. Porque até então o Messias vinha só para quem? A gente falou isso aqui no módulo passado, né? Para os judeus. Eles esperavam o Messias de Deus, aquele que iria fazer a reforma total do povo. E de repente Cristo vem e os judeus se convertem a Cristo e agora vai dizer que gentio merece a salvação? Que história é essa? E Pedro vai e conta tudo aquilo que a gente falou semana passada, né? Da visão que ele teve, né? De Deus mandando lençol com os animais, mata e come, né? E Deus vai lá e mostra para ele que o gentio também deveria ser alcançado pelo Evangelho. E aí eles entendem, pelo Espírito de Deus, que o não judeu também merecia a salvação. Só que vão enfiar a salvação goela abaixo junto com tudo aquilo que a gente crê. Junto com tudo aquilo que veio da nossa raiz, a circuncisão. Gentio também tem que se circuncidar. Por quê? Como é que vai entrar na nossa cúpula sem fazer aquilo que a gente faz? Não tem como. E eu quero partir com vocês para isso hoje. Aí o Concílio de Jerusalém, que está aí na sua apostila. Eu não estou seguindo muito, você sabe que eu não leio tudo, né? Glória a Deus. E quem quer ler, lê em casa. Então vamos lá. Eu parto para essas perguntas. Era necessário se tornar um judeu para
pode estar fazendo? Isso aqui é para a gente botar as ideias. O que hoje a gente pode estar fazendo que esteja obrigando as pessoas a fazerem aquilo que a gente acha que deve? Que coisas a gente já impôs, que talvez hoje a gente não impõe mais, ou que talvez hoje a gente possa estar impondo as pessoas para entrarem na nossa religião. Não estou falando de salvação. Sabe que não precisa de nada. Vestuário. Hã? Vestuário. Vestuário. O que mais? Acho que ele tem santidade, né? Mas isso é uma coisa boa. Estou falando, mas o que a gente... Porque lá o judeu, que eu estou falando do concílio, o judeu disse, precisa circuncidar para que seja um judeu salvo. E Paulo chega, né, e diz, não precisa. Por que a gente vai impor um negócio desse? Eu acho que a briga toda começou também quando ele teve o Espírito Santo, né? Ali que, ué, como é que pode? Aí Que história é essa? Aí houve Essa essa briga. briga na circuncisão. Isso aí. Aí houve essa discussão por causa disso. Como é que pode? Aí eles ficaram assim, ó, não é crente nem nada e foi batizado no Espírito Santo. Aí que deu esse... Não é da gente, né? Aí que deu essa Não é dos briga toda. nossos. Esse foi o problema maior. Justamente. E a gente precisa entender, eu quero trazer para a gente hoje, porque muitas vezes a gente impõe coisas que de repente Deus não está querendo que a gente imponha. Verdade. Talvez seja uma circuncisão na roupa. O que mais que a gente pode estar impondo para as pessoas e que a gente, e de repente não é necessário que seja imposto? Exemplo. Doutrina, né não? São doutrinas. Doutrinas. Doutrinas dos homens. É. Não doutrinas de Deus, né? Doutrinas dos homens. Que tipo de doutrinas são essas? Pode usar brinco, apenas tem que usar saião, coisa que Deus não colocou. Pode usar Não calça. cortar cabelo. Não cortar o cabelo. O que mais? Tem que dormir de calça. Oi? Tem que usar barba ou não usar. A Assembleia de Deus falou que você não pode ter cavanhaque, não pode ter nada. Bom, Não, Ainda é assim? ainda é assim. Muitas delas, né? Muitas delas. Muitas delas são assim. Lá perto da minha casa, ela é assim. Mas é essa igreja Sábados, né? As guardas de sábado. As mulheres não podem disso. Fazer parte de uma Assembleia, sair de lá. Na quarta-feira, Queria que eu tirasse o cavanhaque. eu vou ajudar no grupo. A gente está falando aqui que queriam que ele tirasse. Eu fazia mais uma Assembleia de Deus. Aí eu tomava conta de um trabalho dos homens. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, ou você tira o cavanhaque, ou você não vai tomar conta do trabalho. E eu falei, não vou tomar conta do trabalho e estou saindo da igreja também. Me mostra na Bíblia onde está dizendo que não pode usar. Mostra aí na Bíblia. Ah, não, porque aqui a doutrina do homem. Se for na palavra, eu vou ficar com a palavra. E é isso aí, vem para cá para passar. Fala aí, Sérgio. Nas quarta-feiras, tem um trabalho de um pastor lá na Chatuva, perto da minha casa, para pessoa, para reabilitação. Aí tem um núcleo lá, então eu sempre estou indo lá, a gente prega, a gente ajuda lá os irmãos lá. Mas o que eu percebo é que, mesmo sendo núcleo, atrás do púlpito tem 3 cadeiras. Normalmente, para sentar nas 3 cadeiras lá, a pessoa tem que estar com a luz até aqui, bem fechadinha. É um costume que eles vão Mas é o levando. costume. Que vão levando e que não vai. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu não me lembro agora o nome da igreja, que usa véu. Eu fui pregar naquela igreja, congregação, eu não lembro agora, faz muito tempo. E aí, na hora de subir no altar, uma pessoa pegou e falou comigo assim, que eles tinham costume, as pessoas da igreja tinham costume de tirar o sapato. E eu não me percebi que ele estava falando que era para eu tirar. E fui com o sapato, nunca mais eu preguei lá. Por quê? Porque o costume da igreja era aquele. E às vezes a gente, né, não se toca. E às vezes eles estão fazendo, são costumes, e muitas vezes você pode... Almas foram salvas, mas a pregação não vai valer, porque eu não tirei o sapato para subir no altar. Para eles, desrespeito. Para eles eu desrespeitei. E eu nem tinha me ligado que era isso. Que eu tinha que tirar.
vezes a gente quer impor para outras pessoas. Talvez você não imponha roupa, talvez você não imponha sapato ou um cavanhaque, mas talvez você imponha que a pessoa fale como você fala. Outra coisa que você falou da congregação cristã, não sei se é a mesma, que quando você entra, que usa o véu, o homem senta de um lado e a mulher senta do outro. Isso aí também. Porque, detalhe, se você sentar do lado, você tem que sentar do outro lado. A Assembleia Fecha a Minha Casa é assim. Quando uma mulher de um lado, homem de outro. A Deus é amor também é assim. São os costumes, né? E eu não estou aqui para dizer que isso é certo ou errado, amém? Eu Amém. Eu não estou aqui para Eu isso. estava até falando com ela, no sábado do culto, eu estava falando para ela, se o pessoal daquela igreja lá de casa estivesse aqui agora, eu falo que está todo mundo endemoniado. Sério. Fazer Os justamente. adolescentes, porque eles não dão aleluia, não dão glória a Deus, não pode bater palma. A mulher tem que usar, pode ter aqui, não pode cortar o cabelo, não pode se depilar, não pode usar brinco, não pode usar batom. Igual a lei, não pode montar. Quantas mesmo? 380 e quantas? 318. Não pode. E com os não pode deles, eles acabam não podendo ir para o céu também. Porque o que eu vi da mocidade dali se desviar e a menina se engravidar sem casar, sem ter nem namorado, por que adiantou esse não pode todo? E cabe a nós assim, analisar. Não é questão de dizer que está certo ou errado. Porque eu não sei se eu sou diferente, se eu sou errada, não sei. Eu não gosto de ficar muito julgando aquilo que a igreja do vizinho faz ou deixa de fazer, não. Porque de repente Deus, por exemplo, eu já ouvi dizer que a igreja do pastor, ele que usa roupão, Marcos Pereira, da igreja do pastor Marcos Pereira, ele colocou aquelas roupas porque ele quer zelar, porque as pessoas que estão lá dentro geralmente são ex-traficantes, ex-prostitutas, e ele colocou esse tipo de roupa para preservar, porque essas pessoas tinham uma tendência à prostituição. Então, se você não vê o corpo, você não coloca na sua mente aquilo. Pode ter sido. Deus pode ter dado essa estratégia para ele. Eu não sei. Né? Então, eu sou muito assim, eu não gosto muito de julgar aquilo. Eu estou trazendo isso para nós, porque a gente precisa entender, muitas vezes, algumas coisas que podem ser de proveito ou não, dentro daquilo que você entende como sendo Eu crente. pergunte um deles para saber. Pode ser, não sei. De repente a gente pode entender melhor. igual Porque Ele às vezes a gente é fala. sempre lá no meu trabalho, estava sempre lá, a filha dele está sempre lá falando comigo, o Vaguinho está sempre lá, eu conheço a menina também que é de lá, eu também fico nessa dúvida do roupa. A gente tem dúvidas, Eu né? parava lá e perguntava por que é essas roupas. É igual lá. Lá nós chegamos a ir no culto, lá na igreja mesmo. Aí a Ana Lúcia, as mulheres ficavam de um lado e os homens de outro. Aí a Ana Lúcia, foi você ou foi a amiga que perguntou? Aí a Ana Lúcia, mas por quê? Eu falei, não, aqui eu até entendo por quê. Os varões é pessoas da reabilitação. Então eles vão lá para jejum, então para não ficar alguém de repente daquela caidinha, aí quer mexer com a esposa de alguém, então é melhor assim. Porque naquele contexto ali. Então, Porque existem contextos. O que eu quero que a gente entenda é que às vezes existem contextos, mas também existem pretextos. Quantas vezes a gente errou como, vamos dizer assim, na minha denominação, daquela que eu vim, né? As pessoas erraram como batistas porque iam até os índios e tentavam empurrar para eles o nosso Cristo e tirar deles toda a cultura que eles tinham. Quando na realidade não precisava tirar a cultura toda. Claro que algumas coisas, né? Eles enterravam pessoas vivas, coisas desse tipo é óbvio. Mas quantos missionários foram aos índios e descaracterizaram os índios na sua cultura? Não é isso? Descaracterizaram, tiraram tudo que o índio tinha, até a terra. Nós fizemos. Até a inocência dele. Com a nossa pregação. Né? Beth, Goela abaixo. Esses dias eu vi na televisão o programa do Luciano Huck, que foi ele e o Ronaldinho numa aldeia lá na Amazônia, né? Zoé. E eu acho que Aldeia Zoé, isso mesmo, onde eles estão falando Zoé.
Aí eles falando, alguns usam roupa, são os missionários. Aqui a gente não gosta Lá de ver ele, aqui. a FUNAI. Porque eles trouxeram roupas, trouxeram doença pra eles, não souberam fazer as coisas, bem escondido. Falou isso em plena Rede Globo, eles vêm aqui pregar o de Jesus e ainda bem escondido, porque a gente não permite. Aí passou o índio gritando, Jesus, Jesus. A FUNAI está resistindo eles. É. A FUNAI está resistindo ao Evangelho. Justamente também por isso. Até erro nosso. Porque a gente quer impor que as pessoas usem aquilo que a gente usa. Né? Quantos anos a mulher não pôde usar calça comprida porque a Bíblia não dizia porque a Bíblia diz que a mulher judia não podia usar roupa do homem, a mesma roupa que o homem. E qual era a roupa do homem, gente? Era vestido. Vestido. A diferença da roupa do homem para a mulher é que a do homem tinha embaixo, se eu não me engano, tá? Salvo engano, embaixo tinha um filete com as coisas escritas da Torá, que diferenciava o homem da mulher. Era a mesma roupa. Então, quantos anos nós, tapados, dissemos que não podia usar? Coisas que a gente precisa balancear. Tem líder aqui hoje? Amém. Tem tempo que eu não falo isso, né? Tem líder aqui hoje, amém? Talvez amanhã, eu não sei, talvez amanhã Deus vai te ungir como um pastor ou uma pastora. E você não está livre de errar. E cabe a gente pensar hoje o que a gente tem imposto. A gente tem que pensar muito mesmo, até para pegar uma liderança. Porque às vezes a gente fala dos outros e lá na frente você vai cometer o erro da pessoa até pior. Mas por falta de vigilância. Por falta de vigilância. Sabedoria também. Teve uma época na minha vida que eu tinha o cabelo aqui. Quando eu cheguei aqui na igreja, meu cabelo ainda E a era. gente é aprovado pela língua. O cara tá te procurando. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Mas por que eu usei o cabelo grande? Porque eu tinha um propósito com Deus. Não era promessa, era um propósito. É a promessa de católico, né? A promessa de crente é a propósito. Eu tinha um propósito com Deus. E eu era um propósito de crescimento. E foi um período da minha vida assim, que eu cresci muito. Aquilo, quando eu olhava o meu cabelo, eu lembrava do propósito que eu tinha com Deus. Não era porque o cabelo tinha que ser grande. E todas as vezes que eu falava, ninguém tem que seguir o que eu faço. Porque a fé é minha, como diz o meu pastor. Eu não tenho que impor para os outros a minha fé. E nem os outros têm que julgar a minha fé. E quando eu cheguei aqui, eu estava com o cabelo grande. E quando eu vim para cá, Deus falou assim, chegou o tempo. Está na hora de você cortar. Porque agora você aprendeu algumas coisas que você não tinha aprendido antes. Então, eu não imponho ninguém que tem que fazer esse propósito. Porque é meu com Deus. Aí eu vou pegar uma liderança de uma igreja e dizer, agora nenhuma mulher pode cortar o cabelo mais, porque é propósito com Deus. De jeito nenhum. Não é isso? Porque às vezes, isso é um erro que muitas vezes a liderança já cometeu e ainda comete. Às vezes Deus fala algo contigo e você quer impor a todos. E aconteceu muito aqui no Apacentar, não é que o líder fazia isso e estava em conta de todo mundo. Um período que a maioria dos homens ficava mandando careca. Se alguém aqui dessa época, e todo mundo raspava a cabeça, e nós tínhamos um propósito de raspar a cabeça. Mas tinha até aquela jogadora de futebol, né? Lembra dessa Mas época? é a O vídeo da Vistácio careca cantando. Né? Nunca vi. CD não. Institui. Foi proposta. Aquele clipe aí tá careca. Muita gente fez isso. Mas é o propósito. Se você quer fazer o teu propósito, se eu vou fazer o meu e você quer fazer junto comigo, amém. Agora o que eu não posso é te impor que você faça. Como o nosso pastor sempre fala, Acho que né? ninguém, Não é imposto, né? não, mas Não. muita Porque eu gente não fica, acredito não, o que pastor Gregório tá careca. Mas aí Tá no a propósito. gente não sabe. Davi Sassi, ele lembrou do Davi Sassi, eu lembro disso. Davi Sassi, uma turma do pessoal ali, que era do Ministério do Davi Sassi. Ministério do Davi Sassi, não. Do Toque Montado, muita gente também fez. Estavam num propósito, é diferente. A pessoa faz um propósito com Deus, é uma coisa. Outra coisa é você impor as pessoas
senão a gente vai começar a aceitar que o cara pega aquele chicote com ponta de gilete na ponta e se bater, não. Mas Tem isso daí coisa é que justamente. é anormal. Mas se o cara Raspar o faz isso, cabelo, fazer isso aí é anormal. Eles estão na fé dele, eu até respeito. Por quê? A Bíblia diz, uns têm fé para comer carne, outros legumes. Eu tenho fé para comer de tudo. Então, eu vou respeitar. Mas só que a gente tem que pegar, senão daqui a pouco eu tô no propósito, vou pegar o chicotinho. Não, tem coisa que não. Tem coisa que não. Tem coisa que não. Aí eu vou entrar no propósito, aí a mulher vai rapar a cabeça todinha. Na igreja. Não, eu sou o primeiro a Na sair. igreja, uma igreja lá na A mulher do Egito, não, da ela vamos dizer, rapaz lá da igreja. Vamos respeitar tudo. Da igreja, todo mundo com a cabeça. É, que Isso, foi na igreja Renascer, né? Não, pra Renascer não, esqueci o nome da igreja. É lá no pé da Pavuna, antiga rodoviária da Pavuna. Uma igreja que tem lá nova. Todo mundo raspou a cabeça, as correntes ficavam até aqui. Aí todo mundo começou a falar, sabe que perguntaram até? Falaram assim, será que ela fez santo? Sério? não, mas é isso. Tem coisa que não vai Tem coisas que você não vai entrar, tem coisas que eu estou tentando levantar com vocês hoje, é que você tem discernimento, você tem espírito, não tem? Amém. Você tem discernimento do espírito, ou ao menos, pelo menos deveria ter. um exemplo disso foi no meu trabalho. Teve uma época, ficou muito tempo assim. Um cortou a cabeça, pelou o corpo todinho. O outro foi lá, pelou o corpo também. Quando nós olhamos, tava todo mundo. A gente botava a cadeira assim no canto, você vem outro, a coisa tava crescendo, e de novo ia sentar lá. São os monges, né? Pelando todo mundo. Menos eu quando trabalhava, a pessoa ia pagar essa cabeça pelada. Eu não tenho propósito Mas não tinha propósito nenhum, olha. Um foi imitando o Agora outro. chegou a cabelo por semana mais nova, mas Mas a gente precisa minha mãe ter deixou o quadro de outra maneira discernimento. mole. Existem coisas que a Quatro gente vai unidades. fazer. Para isso existem os concílios, para isso existem Tem que pessoas botar. capazes, pessoas com discernimento do Espírito, que vão nos dar discernimento para fazer as coisas. Agora, com a pimenta, os profetas do Antigo Testamento usavam silício. O que é silício, gente? Nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar? Isaías usava silício. Sabe o que é silício? Silício é um tipo de... como se fosse uma corrente. Eu não sei exatamente explicar. Mas é como se fosse uma corrente que se amarrava na perna com força. Era propósito de silício. Você pode ler na Bíblia quantos fazem, acho que Isaías ele fala isso, que fazem o silício, mas não agradam ao coração de Deus. Era apertar aquilo na perna para que houvesse dor. Quando ele falou do chicote, eu me lembrei do silício. Os padres usavam, você vê o filme de... não lembro qual foi o filme que eu vi. Que o padre era um cara que matava em nome de Deus. Acho que é Agnus Dei, se eu não me engano. Eu acho que é Agnus Dei. Eu não lembro o filme agora. Não adianta ficar dizendo que eu sou ruim para lembrar negócio de nome. E um cara que matava em nome de Deus, ele usava o silício. Os padres usavam o silício. Porque na Bíblia tinha isso. Aí às vezes a gente fala assim, caramba, aí você fala assim, quem seria capaz de fazer um negócio desse? E às vezes é um propósito, às vezes a gente não pode estar aqui para julgar, isso que eu quero que a gente entenda. Tem o modismo também, né? Tem modismo. Porque teve uma época aqui que cai num santo, o pessoal dormia no chão. Daí chegava, encontrava um cara que deitava no chão. Isso não, desculpe, mas eu discordo. Isso não é modismo. Isso não é modismo. Isso existem coisas que acontecem. Vou falar por que modismo. Porque eu vi muita gente. Era um avivamento naquela época. Aí existem pessoas e pessoas. Eu sou convicta a isso, que era um avivamento. Eu tô falando do O povo modismo. tinha sede de pregar a palavra, o povo tinha sede de fazer a obra. Deixa eu terminar. Então, deixa eu falar. Não estou discutindo não, né? É, porque ele está falando, aí entra outro e fala. Ela caía. Não estou discutindo não. Aquela fala. É o meu jeito. Você pode Eu gosto daquela Convicção, época. fala Eu tô falando convicção. do modismo porque eu chegava e via. Quando a gente só encostava a mão assim,
Aí se borrachava no chão. Mas quem te garante que... Não, mas eu tô falando, por isso que eu tô falando, eu tô garanto, porque eu via muito e falava assim, e eu me jogava no chão, todo mundo caía, eu tô Aí porque Existe pessoas Eu que nem fazem. todos. eu Mas é exceção. tô falando aquilo que eu vi. Eu tô falando aquilo que Eu eu também vi. já ouvi isso, gente. Na igreja que eu era também tinha o cair no espírito. É Tinha igual pessoas que todos caíam aqui. porque o pastor não estava muito e se jogava. É igual assim, todo mundo aqui foi pro Porque uns encontro. fazem e quer fazer Todo também. mundo chegava no encontro também a hora. Chegava no encontro a hora de ministrar línguas. Aí começava a Batismo rodar a do pessoa. Espírito Santo. Ah, é Batismo a do do amor do Espírito Santo. E Espírito. rodava. Tu ficava tonto. Caía no chão. Ou tu caía no chão, ou tu Ah, jogava. Aí, faz o telefone agora, pisou o pé no chão. Mas sabe qual é, Línguas, já. sabe qual é a minha proteção para isso? Eu tenho uma proteção. Vou compartilhar com você. Amém? Posso falar? Eu tenho duas proteções para isso. Primeiro, eu digo para Deus assim, Senhor, se é teu, Meu Deus. o Senhor vai fazer comigo. É isso aí. Se não é teu, não vai acontecer. Mas eu estou aberta. Segundo, para não pecar, eu fecho meu olho. Isso aí, a boca. Melhor fechar o olho. A boca não vai abrir porque o olho não viu. É isso aí. Falou tudo. Eu fecho meu olho. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente julga aquilo. Ele está falando daquilo que ele ouviu. Né? Mas eu estou falando, às vezes a gente julga porque a gente não conhece. É verdade. E aí a gente peca porque a gente julgou e porque a gente não recebeu. E outra Porque Deus coisa. queria dar e não recebeu, a gente não recebeu. Fechar o olho é perigoso, porque eu já levei um tapa nessa de fechar o olho. Já fiquei longe, eu gostava do gatinho. Porque também tem nessas igrejas do Reteté, o pessoal começa com aquele rodar e tem uns que saem dando tapa em todo mundo. Mas aí, Aquilo ali não tá. eu já trabalhei várias vezes em retiro também. E já vi também, porque a gente trabalhava com a pastora Jaqueline e ela ministrava em vários retiros aqui todos eles apacentar. Então, já vimos também pessoas de algumas igrejas botar a mão na pessoa, a pessoa cair, levantar, você me empurrou. Entendeu? E sem vergonhado, porque empurrou mesmo. Existem pessoas que manipulam, existem pessoas que gostam de ser manipuladas e existem aquelas que são realmente usadas por Deus. Então, cabe a nós. Eu sei que esse é um tema polêmico, eu sabia que ia dar polêmica, para todo mundo falar. Mas é bom isso, é ótimo, porque a gente quer que a gente fale. Claro que eu gosto, porque a gente põe as nossas ideias e a gente cresce. Não que adianta eu ficar aqui falando, e vocês engolhendo, e não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. O meu irmão foi numa igreja muito conhecido, um pastor muito conhecido, não preciso falar que a gente é. Ele saiu, botou a mão na cabeça, todo mundo caiu, chegou lá vendo meu irmão, botou a mão na cabeça do meu irmão não caiu. Meu irmão foi olhando pra cara dele, como o meu irmão não caiu, sabe o que ele fez? Calçou meu irmão e jogou ele. Sério? Aí ele chegou em casa e falou, meu irmão tava no poder, todo mundo. Quando ele chegou lá nós passamos 3 anos ajudando lá pra essa da posse, né? Aí eu cheguei num dia, eu estava trabalhando, eu saí do trabalho, fui lá, aí eu tinha um irmão lá que jogou todo mundo no chão. Aí quando eu cheguei, ele veio profetizar para mim, voltou em mim, e ele, pô, eu era mais do que ele, não podia como me derrubar, tava mais fácil eu pegar ele e jogar ele no chão. E ele se armou que ia me derrubar, e ele não conseguiu me derrubar porque ele fez força para tentar me derrubar no chão e não conseguiu. Depois ele foi para uma criança de uns 12 anos e não conseguiu derrubar a criança também, porque a criança bateu força com ele. Quer dizer, não é assim a Não coisa. é assim, porque a gente às vezes quer manipular. Mas aí a gente acaba olhando todo Aí a mundo gente fala de do uma líder forma que- geral, né? É isso que a gente tem que analisar, o que é o que não é. Tem Senão pessoas eu que já tava falam, poxa, esse irmão, eu falei, eu não achei uma bênção ele. Aí deixa eu É isso que eu analisar. quero ser. A igreja toda fecha os É. olhos. Um de cada vez, ou 10 de cada vez, para não levar para por favor. Então, a gente precisa discernir. Discernir. Que eu já caí. E a primeira vez que eu caí, eu fiz essa fala com Deus. Eu falei, Senhor, se é do Senhor, eu vou cair. Se não é, eu não caio.
melhorar. E muitas vezes quando a gente cai, porque Deus está mostrando aquilo que a gente precisa melhorar, muitas coisas aconteceram comigo. Deus falando comigo. Então, eu sei o que é a experiência de Deus falar comigo. Amém. Então, eu discerno as coisas. Então, a partir daí, eu falei assim, Senhor, foi o Senhor que fez, porque eu sei que se fosse o diabo, o Senhor não ia deixar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E a gente tem que ter convicção do Deus que a gente serve, amém? Amém. Porque se você serve a um Deus poderoso e você crê e fala para Ele que se aquilo não vai acontecer, se não é dele, não vai acontecer. Ele não vai deixar. Então, a gente, agora não vamos querer, aí você vem a unção, como muitas vezes tem líderes que acontece, porque eu sei que tem líder aqui, Deus vai te usar poderosamente, em nome de Jesus, a partir de agora, que muitas vezes tem a unção, recebe a unção e deixa de buscar Deus e começa a manipular as pessoas. Porque recebeu a unção, aí a soberba vem no coração, aí acontece isso que os irmãos falaram. Recebeu realmente a unção, as pessoas começam a cair. Mas para de buscar Deus porque recebeu a glória. Porque a unção veio e acha que é o cara. Aí Deus tira a unção. Porque eu experimentei isso na minha outra igreja. Deus tirou a unção e começou a empurrar as pessoas. Porque as pessoas não mais caíam. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque ninguém está livre. Nenhum de nós está livre de acontecer isso com a gente. Quantas vezes nós tentamos manipular nossos filhos? Quantas vezes nós tentamos manipular nosso marido, nossa esposa, para fazer aquilo que a gente quer? Então, ninguém é livre de tentar manipular. Então não pode falar dos outros. Deixa Não eu pode falar dos Deixa outros. eu fazer uma pergunta para você. Ah, Vou tentar colocar a pergunta com que as pessoas vão deturpem de uma outra forma. Eu zelo muito quando uma pessoa vem orar, vem fazer uma oração e colocar a mão na minha cabeça. tem que zelar. Eu estou tentando ir bem Vai devagar. devagar para entender. E aí, vou pegar um exemplo assim do irmão aqui. O irmão aqui é pastor, eu conheço a vida do irmão, aí vem querer orar, bota a mão na minha cabeça, eu sei que tem a vida do Léo. Eu não deixo. Eu não deixo. Mas aí, eu estou dentro da igreja, o ministério é para sentar. Ah, mas você não vai deixar o irmão botar a mão? Não deixo, não. Mas por que você não vai deixar? Aí eu vou ter que descarregar tudo em cima. E aí todo mundo vai achar que eu sou grosso, que eu sou isso. Aí não vai descarregar. Aí O eu irmão descarrego. vai Aí dar um Deus- jeitinho. Falar com Deus. Eu boto a mão na cabeça, estou dois caras. Vai dar um jeitinho que Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Para você desviar. Desviar, é isso aí. O Espírito Santo nunca deixa ninguém. Por quê? Porque se você discerne, se você Eu sabe, sou Paulo. é óbvio, você não vai deixar a pessoa botar a mão na tua cabeça. Tá cheio de demônio, entre aspas, né? A pessoa tá usada por Satanás e você vai deixar botar a mão na tua cabeça. Quando a pessoa vem, já vem assim, não, eu vou fazer uma Misericórdia, não é Mas é por isso assim. que a igreja que só ora que as pessoas determinadas, que eles sabem quem é que está na unção, quem está no Justamente. porque eu fui de uma igreja assim, de culto, a presidente da igreja falava, ó, fulano, ciclano, quem quiser oração, fulano, ciclano, vai estar orando. Fora daqui ninguém orava. Justamente. Porque eu sabia quem era que estava ali, quem era que estava Porque o líder tem que saber. na unção mesmo ou quem não era, O entendeu? líder tem que saber. E podia botar a mão na cabeça, falar, minha, fulano, ciclano. Aí fazer com as filas assim, ó. Fechava a igreja, estava lá orando, e aquele povo fazia aquela fila e embora. Quantas vezes eu já desviei? Porque eu sabia que não podia deixar. Deus é comigo, é óbvio, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Mas precisamos ter cuidado não só com aquilo que vem a nós, mas com aquilo que de nós também vai. Porque nós somos líderes, né? Trabalhamos em alguma coisa e precisamos ter discernimento daquilo que nós fazemos.
mérito, porque a Bíblia não Vai dar. eu não vou entrar nesse mérito. Tem igreja no Brasil também, como você disse. Mas tem que ficar uma coisa bem clara, né? Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Mas você entra debaixo da autoridade que está sobre a sua vida. Isso aí é autoridade. Porque o nosso contexto, quem bebe geralmente se embriaga. Por que o pastor não permite? Porque vai escandalizar o povo de fora. E vai ter muito crente cambado. A crente já viveu no último ano. Vai achar que pode tudo. Bebo todas, né? Mas ela botou na camisa. Bebo todas. Eu também não é só isso, velho. O nosso pastor ele tem muito cuidado com as almas. Que até o nosso próprio pastor, que é casado com a pastor Júnior, ele já foi uma pessoa que teve problema com álcool. E ele não estava tomando a Santa Ceia porque era vinho. Né? Aí quando o pastor soube disso, o pastor tirou o vinho e colocou só o suco de uva. Discernimento. E até mesmo, quando você falou em relação à bebida, eu vou pegar um exemplo meu. Eu já vivi muito de não fazer efeito. Se eu hoje voltar a tomar um copinho, meu corpo que não tem, acho que 0%, zero é muito, né? Que acho que algumas coisas têm álcool, mas 1 grau de álcool que hoje o meu corpo tem, se eu tomar um copo, acho que eu fico bêbado. E aí, se eu tomar um copinho, vai me dar vontade de tomar outro. Daqui a pouco eu tô fora, um abraço. É caso de Daqui a discernimento. pouco quem bebeu por você, porque você não era da igreja, eu tava pegando de novo. Irmão, é que tu já bebeu pra vida toda, né? Agora tu Que eu saiba de Tinha, né? Porque uma discussão na casa foi tinha. Eu falei com ele, não tinha álcool naquela época. Não, Eu acho que é só eu falei assim, até dentro do que falaram aí. A Santa Ceia já foi vinho mesmo? Porque acontece. Porque o suco de uva é dado na igreja lá que eu me converti, que é de Heliópolis. Aí desculpa, até perdão, irmão, estou falando, mas eu acho que aqui tem pessoas maduras, não estou criticando. Ele errou e serviu o vinho mesmo. Aí a desculpa foi, rapaz, aí eu falei pro líder, rapaz, todo mundo vai querer ceiar aqui direto. As taças passaram aqui, todo mundo falou que ali tem vinho Todo mundo bom. bebeu, todo mundo fez assim, um pra cada outro. Mas quando beberam, aí ela falou assim, rapaz, o que aconteceu? Aí falaram que fermentou. Aí falou que ficou no sol fermentando. Eu falei assim, rapaz, então vou botar uma garrafa de suco lá na minha piscina. Aí foi a gravação. Aí houve essa discussão. Eu falei com ela, Daniela, não pode ser suco de uva. Porque se você for lá no Antigo Testamento, houve caso lá que teve problema. É com Noé. Então, teve esse problema. Entendeu? Aí houve essa discussão. Com ela, eu falei assim, Daniela, pelo que eu conheço a Bíblia, então não. O suco de uva ficou daquele jeito, não existe. Aí houve uma outra discussão. Pastor que bebe cerveja, que é dos Estados Unidos. Eu falei assim, ó, se não pode, a Bíblia é soberana, a palavra de Deus é soberana, aqui nos Estados Unidos. Se não pode ir lá, não pode aqui. Agora que costume não. Sobre a palavra de Deus não existe costume. Sabe qual é o problema da gente? Deixa eu só porque houve essa discussão e eu acho que ela está entendendo. Eu até posso. Eu não podia, eu assim. Aí vai que não era, não, Daniela, Eu falei, olha não, só. porque tem gente que é alcoólatra. Entendeu? E se voltar a tomar porque não pode, tá Aí chamando que não pode, houve, vai se voltar ela a falou. ser. Aí eu falei, houve essa discussão houve dentro do meu lar em relação a isso. Que eu falei se o vinho era com álcool, ela que não. Eu falei assim, era. E essa discussão, então ela tá. Porque houve uma discussão que se era vinho, se era suco de uva, o pastor não pode vir dos Estados Unidos aqui pregar
e falar que lá a cerveja pode. Não. Se não pode dentro da palavra, a palavra de Deus é soberana. É no mundo todo. Sabe qual é o É o problema da universal. gente? Agora, no meu entendimento, não é pecado. Entendeu? Eu vejo até, a gente estava tendo uma discussão das outras igrejas antigamente, porque eu creio que até a gente falou de roupa azul, de raspar, que doutrina de outras igrejas, porque muitas igrejas viviam o Antigo Testamento. Quando Jesus veio, então só que as igrejas continuaram o costume do Antigo Testamento. E hoje Jesus veio, o tempo da graça, hoje, até vejo que dentro das igrejas, hoje, por causa da graça, está se cedendo muita coisa. Tem muita coisa aqui. Aí, eu quero ver o avivamento. Irmão, o avivamento teve, e o batizar no Espírito Santo lá em Atos, mas ele não era cristão. Ele foi batizado no Espírito Santo. Agora, depois que se converte, quer viver o tempo da graça, dentro da igreja o tempo todo, aí quer ter um avivamento, eu acho que para quem não conhece a palavra, é batizar no Espírito Santo, pode. Agora, quem já conhece e quer viver, é onde eu, no meu entendimento, me desculpe se eu esteja errado, vai chegar um tempo que vai querer o avivamento, vai procurar o Espírito Santo, não vai ter, do jeito que está hoje. Não é possível. A gente sabe Eu, no meu entendimento, eu não tenho nada contra quem quer viver o tempo da graça, a gente está vivendo o tempo da Mas qual é graça. o tempo da graça? Eu entendi. A graça que eu estou falando é em relação ao pecado, que a gente não pode julgar, não pode fazer, então estamos na Mas graça. isso aí E vamos embora, vamos viver. Deixa eu falar agora. Aí quer viver. Isso aqui, o problema da gente. Irmãos, não estou julgando, tá? Está tendo É a uma opinião discussão, dele. cada um faça como quiser. Amém. O problema é que a gente acha que Deus colocou isso aqui pra gente como um manual de usos e costumes. Isso não é manual de uso e costume. Isso é manual de regra de fé. Isso é regra de fé. Usos e costumes são usos e costumes de culturas específicas. Se a gente for começar a entrar em questões de usos e costumes, a gente vai pirar. Porque cada cultura tem um costume. E a gente vai achar, como eu acabei de falar dos índios, que todo mundo tem que fazer aquilo que a gente acredita. E não é. Não é. Só um pouquinho, Patrícia. Então, a gente precisa entender que isso aqui é regra de fé. O judeu, aí eu entro assim, não sei se é isso que o Fábio falou, não estou falando nem porque ele falou. O judeu tinha costumes de festas, de danças, de beber, de coisas que eles faziam. Era semana de festa, tinha muitas coisas no costume dos judeus. Quando o judeu se converteu ao Senhor no Novo Testamento, ele continuou sendo judeu. As festas eram as mesmas, as bebidas eram as mesmas, os costumes eram os mesmos. Não mudou. Jesus falou, eu não vim para tirar a lei, mas para fazer a vontade de Deus. Então é fé. Ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir a lei. Ele não deixou de ser judeu, ele continuou cumprindo a lei. Agora eu não posso querer usar um costume do judeu se Deus não me deu direção para usar. Mas também não posso deixar de usar porque o fulano ou ciclano quer que eu deixe. Você está entendendo? A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes, eu sei que todo mundo quer falar que é um tema polêmico, mas calma aí. Muitas vezes a gente quer julgar usos e costumes, como eu falei, do roupão agora há pouco. A gente não sabe o porquê daquele momento. Mas a gente também não pode pegar o pastor Marco Pereira e achar que todas as igrejas têm que usar roupão. Certo? Eu não posso julgar isso. Amém? Amém. A gente precisa tomar cuidado com isso. Na minha igreja batista, era vinho. Sempre foi vinho. Meu pastor ficou lá trocentos anos. Ele fundou aquela igreja. Depois ele morreu, veio outro. Mas sempre foi vinho. Nunca foi diferente. E ninguém nunca se embebedou.
dancei caipira. Eu e minha filha dançando caipira. Nós fomos convidados para uma caipira. Aí minha filha sempre gosta de dançar, eu nunca proibi não. E nós dançamos. Aí tem um irmão da igreja, né? Que depois que me viu dançar, pegou a filha dele e foi dançar. Eu acho que isso, eu não vou julgar o Sérgio por isso, né? Porque ele sabe a fé dele, ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que deixa de precisar. Hoje em dia as igrejas fazem festas, né? As igrejas fazem porque sabem. Eu não vou entrar na questão da fé da igreja católica, né? Não, é outra coisa. Isso é uma outra coisa. A fé da igreja católica de fazer lá por causa do santo. São João, São Pedro, São Antônio, é outra coisa. Eu não vou fazer pecado. É outra Pelo coisa. amor de Deus. Agora, é idolatria, é imagem. Agora, eu não tenho nada. Eu não tenho. Se você tem, fique com a sua fé. E Deus te abençoe em nome de Jesus. A minha bisavó, ela era assembleiana tradicional. Ela faleceu tem uns 4 anos nessa época. Com 102 anos. Ela era uma mulher de oração que, assim, qualquer enfermidade que assim, o médico dissesse já acabou, não tem mais jeito, ela se trancava no quarto, fazia a oração dela, depois ela voltava e aquilo que Deus entregava para a pessoa fazer, para ela entregar a pessoa, tipo, a gente tinha um conhecido que ele tinha uma ferida na perna que o médico já tinha condenado para amputar. E Deus deu a ela uma direção e ela deu para ele essa direção. E ela fez um propósito de 7 dias. Durante 7 dias ela não via ninguém, nem os filhos, sentada no quarto. Ela bebia água e comia pão, um pedacinho de pão de sal e água. 7 dias. E não via, o meu tio, na época, ele batia na porta e deixava lá e saía. Não podia olhar. E depois desses 7 dias, esse rapaz voltou lá e ela orou. E 2 dias depois ela pediu para ele voltar e foi orando. E foi 7 orações. Nessas 7 orações, a ferida secou. O rapaz com a perna dele normal. Ela foi curada de um câncer, ela orando, colocou a mão do Senhor. O médico deu 24 horas de vida para ela viveu até 102 anos. E ela dizia pra gente, desde criança, ela dizia pra gente, minha filha, o pecado é aquilo que a sua mente cobra, seu coração condena. Somente o Espírito Santo toca quando você está pecando, ele está pensando em você. Então, na hora que você fez alguma coisa errada, o Espírito Santo te toca, então a mente te cobra porque você fez isso. O coração condena. Na hora. E era uma assembleana assim, de fogo mesmo. Na casa dela não tinha televisão, não tinha geladeira, era moringa. A gente cresceu assim, ia lá, nós amávamos estar na casa dela, ouvia as histórias que ela contava, os testemunhos que ela contava. A certa hora eu podia pegar o rádio para ouvir a oração. Marcelo chegou a conhecê-la, ela já acamada, cega pela idade, já não andava muito, já pela idade também. Ela veio falecer com 102 anos Aí a gente fala pouco assim. cansou, Quando né? nós fomos na casa dela, ela conversou o dia inteiro com a gente lá. Quando nós fomos embora, ela falou: ah, você é filha do Valdir. Já não conhecia muitas pessoas, mas Quantas vezes a gente viu a igreja, a Assembleia de Deus, dizer que a televisão é pecado? Ter televisão em casa é pecado. Né? E a gente sabe que não é pecado. Mas quantas vezes isso se tornou um pecado na nossa vida porque a gente deu preferência à televisão a outras coisas de Deus? verdade. E quanto menos tempo eu ligo minha televisão, porque está cada dia A cada dia pior. pior, não precisa desligar a Televisão é do televisão. diabo. Hoje é. Entendeu? Mas é verdade. Cada vez menos eu Mas ligo a a gente televisão. ouvia isso lá atrás. atrás. Que televisão é do diabo. E a gente não existiu que muitas hoje vezes existe. hoje a televisão se tornou do diabo e a gente está lá. Por quê? Porque a gente não sabe separar o que é bom do que é ruim. A gente vê tudo. Muitas vezes vê tudo. Meu filho, quando crescer, antes de crescer, era pequenininho, eu sempre discerni para ele, ó, isso aqui é porcaria. Ele fala até hoje porcaria por causa de mim. Isso aqui é porcaria, isso aqui é bom. Isso aqui é porcaria. Você não vê isso porque isso aqui é porcaria. Você não vê aquilo que é porcaria. Hoje ele está com 17 anos. E eu não fico mais dizendo para ele, isso é porcaria, isso não é porcaria. Ele sabe. E se ele vê coisa errada, ele vai dar conta diante de Deus. Porque eu ensinei quando era pequeno. Então hoje ele sabe. Ele discerne o que é porcaria e o que não é porcaria. Porque ele hoje tem capacidade de discernir. Quando era pequeno eu ensinava.
gostaria, mas a gente continua vendo. E Deus, a gente é tão errado quanto aquele que manipula. A gente é tão errado quanto aquele que está botando coisas dentro da igreja que não deve. Tão errado, porque para Deus não tem pecadinho ou pecadão. Para Deus tudo é pecado. Então cabe a nós discernir do Espírito e se posicionar em coisas que eu preciso me posicionar que realmente não são de Deus. Quem é que queria falar? Tem alguém que queria fazer? Fala, Cícero. Pegando o gancho que o meu irmão ali falou, aí vem a primeira aula que a gente estava tendo agora cedo, sobre a ética cristã. Né? Porque lá era vinho, aqui não é vinho. O suco de uva também tem álcool. A uva tem álcool. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. E ele estava numa festa. O povo estava lá chapando. O melhor vinho estava o último. Entendeu? Mas foi naquela época. Aí o pessoal quer... Mas tem um porém aí, eu acho que Jesus tem uma pergunta aí. O vinho estava lá, ele transformou a água em vinho, mas ele não tem o tempo daquele vinho fermentar. Mas não é Foi o melhor vinho. Já saiu fermentado já. Mas ainda diz assim, que Quando não passa a água, ajuda, completa. né? Ainda diz que gente isso é liga verdade. algumas Jesus, Hoje em dia, não. Quando a pessoa Vou falar assim, Claro que todo tempo tem aquele que chapa. Acabou não sabe. Deixa eu terminar. mas o pessoal não resolveu. Se você levanta as questões, Esse professor também. Professora, eu aprendi. só você terminar, senão ele me bate aqui, menino. E aí, a ética cristã, ela colocou um outro ponto aqui em relação à vovó e, né, bisavó, que o que falta hoje, para começar primeiro, eu falo primeiro para mim, falta é a gente se consagrar. Se consagrar, a gente vai ver assim, opa, o Espírito Santo falou, como é que eu vou comprar esse celular? Eu não vou comprar. O Espírito Santo falou que não é para usar caneta vermelha, é para usar caneta azul. O Espírito Santo fala. Só que a gente não quer perder tempo para quer deixar o nosso eu falar primeiro, que é a nossa carne que quer sempre pecar. Até dentro do que a irmã falou ali, eu tenho 5 anos de convertido, mas escuto dizer que antigamente, esse povo de antigamente, esses crentes de antigamente, devido até a globalização hoje em dia, não tem mais, mas dizem que eles eram, na igreja, eles reprimiam quando, na hora do culto, eles iam, claro que o vestimento não tem nada a ver, mas eles botavam gravata, entendeu? Antigamente dizem, eu não vivi, eu era do mundo mesmo, chapava, não ligava. Mas dizem que antigamente as igrejas não está igual está hoje não, entendeu? Assim me falaram, entendeu? Igual a tiazinha e a avózinha aí. Então espiritualmente, ela tinha a presença do Espírito Santo, ela buscava. Então, hoje em dia, as coisas que acontecem hoje em dia, a gente não consegue ficar 100% no Espírito. Mas para isso, Está mais difícil que antigamente. E acaba se escandalizando, né? para responder o que ele está falando. Para quem quer, eu sinceramente, eu lá em casa, minha televisão é para ver um DVD, assistir um louvor, eu não vejo. Porque Antigamente os pecados eram diferentes, Fábio. Hoje em dia, outro tipo de pecado. Antigamente todo mundo botava terno, todo mundo ia para a igreja bonitinho, e dentro de casa o marido arrebentava com a esposa, dentro de casa os filhos eram escorraçados, dentro de casa tinha um monte de tipos de pecado. O marido traía a esposa e ninguém sabia de nada, e quando sabia cobria. no livro que pastor Não, mas eu estou falando do povo que as pessoas falam que antigamente os crentes antigamente. Eu estou falando do que eu falava. Mas assim também não hoje. Pelo que eu vejo no Antigo Testamento, os pecados Os pecados eram diferentes.
Mas a moça que era mãe espiritual, que antigamente se falava assim, o pastor foi fazer uma visita, quando ela abriu a porta do quintal dela, ela estava de bermuda. Aí ele voltou. Foi à noite, chamou a irmã está sendo excluída porque ela estava de bermuda hoje. Mas Aí é eu só olhei, exagero. aí eu falei, então eu também sou excluída. Igual a igreja que a senhora foi pregar que tira a sandália. No Antigo Testamento fala, não tira a sandália quando você vai pisar no local santo. Talvez essa igreja viveu essa coisa. Provavelmente. Muitas igrejas vivem no Antigo Testamento algumas doutrinas que Jesus veio e aboliu. E quantas vezes, até eu mesmo, quantas vezes na outra igreja eu tirei o calçado para subir no altar. Mas isso eu não pus para ninguém. Porque naquele momento, a minha contrição com Deus era tão grande que eu falei, não mereço nem estar calçada aqui. Eu tirei o calçado e falei, Senhor, eis-me aqui. Mas isso não me impus para ninguém. Isso foi um ato meu pessoal. Lá na Estância Paraíso da pastora Zenete, tem uma sala lá que para você entrar, você tem que tirar o sapato. Então, às Não, vezes... existe mesmo, né? Mas Aí isso tem que tirar. Isso foi. Tirar lá fora. Deixa eu falar. Chega lá, gente. Olha só, nós estamos aqui para aprender da Bíblia, né? A Bíblia nunca condenou alguém que bebesse. Paulo ele diz para Timóteo o seguinte, ó, quando você for levantar alguém, que não seja uma pessoa dada ao vinho, ou seja, uma pessoa que venha se embriagar. Não seja muito dado Ao vinho. Então significa o quê? Que a pessoa bebe. Eu aprendi desde criança que o que contamina é o que sai, não o que entra. Nós temos que ter discernimento de que se a pessoa viveu como alcoólatra, ela não pode, não tentará o Senhor teu Deus. Então, É o que você falou, tá fora. Você tem que estar dentro do contexto da sua natureza. Existem pessoas que tomam um golinho de qualquer coisa que tem quanto é álcool, já era. Então eu tenho que estar dentro do meu contexto. O meu contexto é o quê? É não beber nada? Então eu vou ficar numa igreja onde não serve vinho, serve suco de uva. Ou se, igual o caso da Beth lá, o pessoal lá não tinha, então, mas isso não quer dizer que a pessoa está em pecado ou lá outra coisa. Então eu acredito sim, nós temos que viver dentro do nosso contexto. A coisa que eu posso, a coisa que eu não posso. Pessoal, pelo amor de Deus, Eu preciso falar do pecado. Ah, meu Deus. Você tem que tirar? Não, olha, Não, eu eu posso deixei. aqui, até o momento de descontração. Eu ainda não era crente. Eu entrei numa igreja que estava todo mundo gritando. Eu acho que eles estavam em língua, né? Eu comecei a gritar. Você é tomada do problema. Vamos falar assim, pô, os crentes fecham a porta e ficam gritando, sai como? Deixa eu fechar agora. Então, eu trouxe essa questão toda pra gente hoje, porque a gente está falando o tempo todo de avivamento, certo? E o avivamento, com o avivamento, a gente cai no
avivamentos em várias partes do mundo. Na África, na Coreia do Sul, na Argentina e recentemente na Colômbia. Fala-se do mover soberano de Deus, salvando vidas aos borbotões. Algo divino, sobrenatural e visível. Histórias verídicas de pessoas que simplesmente, passando pela rua sem ouvir qualquer música ou mensagem, começam a sentir uma profunda comoção, uma aguda consciência de pecado e vão correndo a uma igreja chorando e entregam a vida a Jesus. Famílias inteiras que durante uma singela refeição são surpreendidas por uma presença que envolve o ambiente e todos começam a louvar, adorar e ficam cheios do Espírito Santo. Outros que lá mesmo no hospital ou num leito em casa, sem a presença de qualquer ministrante, são curados instantaneamente, reconhecem a ação divina e passam a servi-lo. Púlpitos são inflamados, ministérios desabrocham, milagres acontecem, o reino de Deus chegou. A palavra santidade ganha novos contornos, ganha peso, torna-se o anelo ardente de quantos são tocados por essa graça. Como desejamos esse avivamento. No entanto, ele não acontece do nada, por acaso, ou por única e exclusiva direção divina, embora seja essa a vontade dele. Deus responde o clamor do seu povo. A Escritura diz que ele derrama água sobre a terra seca e sedenta. Ele atende ao que pede, responde ao que busca, abre ao que bate a porta. Avivamento vem como resposta ao clamor de um povo sedento. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Isaías 64. As notícias do Brasil que chegam a outros países dão conta de que estamos experimentando um grande avivamento. Abertura total para a pregação do Evangelho, igrejas crescendo como nunca. Pastores inflamados, vários movimentos e comunidades independentes, arrastando multidões. Enfim, tudo leva a entender aos de fora que o Brasil está sendo sacudido pela obra do Espírito Santo. Não resta dúvidas de que a mão de Deus age sobre a nossa nação. Porém, são apenas gotas diante daquilo que o Senhor deseja e pode fazer. Nós não sabemos e não podemos definir como será o avivamento que Deus tem para o Brasil. Não existem fórmulas, contudo há princípios e elementos comuns em todos os avivamentos na história da igreja. Quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados e mudanças de atitude e comportamento. Priorização das coisas espirituais, seriedade e compromisso com o reino, a igreja, apego às escrituras, vida intensa de oração e jejum, genuíno amor e carinho pelos irmãos e solidariedade para com o próximo, desapego das coisas materiais e liberalidade na contribuição, ampla visão missionária e apaixonado ardor evangelístico, louvor e adoração que vem da alma e o exercício de todos os dons espirituais. Esse é o avivamento que esperamos. Não o que rasga as vestes, mas o que quebranta o coração. Não o que impressiona os olhos, mas o que gera frutos para a glória de Deus. Não o que traz apenas carisma, dons, milagres, mas o que, além dessas coisas, produz caráter, vergonha, siso, honestidade, chão e perseverança. Gente que, cheia do Espírito de Deus, honra o ministério da sua igreja local. Gente que não se abala com a força do vento contrário. Gente que compra e veste a camisa e não muda de time porque a torcida de lá grita mais alto. Esse é o avivamento que esperamos. Que Deus ouça a nossa oração, fenda os céus e desça. Amém. Eu profetizo isso para tudo. Você, nessa noite, que comece na nossa vida, na tua vida, esse avivamento que eu acabei de ler. Amém? Amém. Eu profetizo isso para nós. Se você quiser esse texto, eu mando por e-mail. Eu quero. Pode.
diferente hoje. Pode orar no seu sonho? Amém. Amém. Pode ser. Esse novo da Vissassa vem das contas que a gente está falando esses dias. Vem o teu reino. Eu não sei. Se você souber, alguém sabe. Nosso Pai, nosso Pai, que seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.